Eu não vou continuar no mestrado que eu tô fazendo, eu não vou fazer o M2, eu desisti de fazer mestrado. Pois é, esse é um vídeo pra falar do motivo de eu ter desistido de fazer o mestrado aqui. Eu vou fazer minha introdução primeiro, mas eu volto pra explicar, claro. Oi, eu sou Carla, do Carla na Gringa, e aqui nós falamos sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros pra você fazer o seu mestrado aqui na França. Como vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas se não sabem, vão saber agora, eu já fiz um mestrado na França entre 2020 e 2022. Já terminei esse mestrado, tenho um diploma de mestre aqui na França, fiz na Universidade Paris-Nanterre, e eu fiz um mestrado na área de humanidades e gerenciamento, com ênfase em gerenciamento digital. Minha paixão, eu adoro esse assunto, eu adoro esse mestrado, eu adoro trabalhar com isso. Como vocês sabem, eu trabalho hoje com gerenciamento digital, né? Eu trabalho aqui em todas as minhas coisas com isso mesmo, né? Com produção de conteúdo, marketing de conteúdo e tudo mais. Então eu trabalho no digital e eu adoro. E daí eu passei num segundo mestrado num momento em que eu estava gravando uma aula para os meus alunos do meu curso online, que é o Sine Qua Non, no curso que eu ensino justamente a fazer esse mestrado. E daí eu tava mostrando pra eles uma nova plataforma. Então o governo francês lançou uma plataforma nova de inscrição, que se chama Mon Master, e eu tava lá no Mon Master, criei uma conta pra mim, falei, ai galera, aqui como faz? Aí entra aqui, não sei o que lá, mostra aqui. E fui mostrando pra eles onde colocava cada documento, o que é que fazia, e fui usando os meus documentos pra mostrar como funcionava. E enviei no final a candidatura, eu queria ver se a gente recebia algum e-mail e tal, porque era uma candidatura nova, foi lançada em 2023, né? Então eu tava fazendo a aula, assim que lançou, na semana que lançou, pra botar, atualizar no curso. E daí enviei tudo, tá? Vi o e-mail que aparecia, vi se a gente podia editar depois que enviava, coisa do tipo assim, eu tinha a curiosidade, né, de nunca ter conhecido aquela plataforma 100% nova. E daí, depois que eu enviei minha candidatura, fiz minha aula, tal, coloquei no curso, falei pro pessoal, 5 aulas completas explicando a plataforma inteira, como aplicava, tal. Quando chegou na época dos resultados, esse único mestrado pro qual eu tinha aplicado, enquanto eu gravava minhas aulas, me falando que eu tinha sido aceita nesse mestrado. E daí, gente, foi num momento que eu tava, já contei isso aqui, mas vou contar de novo. No momento que eu tava num surto, assim, no sentido de que eu não tinha nada pra fazer, porque eu tava só trabalhando com internet e eu não tava acostumada. Eu tinha vindo de um ritmo de fazer alternância, fazer o memoir do mestrado e trabalhar com internet, as 3 coisas ao mesmo tempo, num ritmo frenético, louco, em Paris, com amigas, saindo, indo pra date, com a loucura danada, minha vida era uma loucura. E eu amava esse ritmo super agitado, e aí do nada eu comecei a namorar, mudei de cidade pra uma cidade um pouco mais, não é interiorana, né, que aqui é uma cidade até grande, acho que é a 4ª maior, a 3ª maior da França, mas bem menor do que Paris, uma cidade mais calma. Minhas amigas ficaram lá, então eu vim pra cá, fiquei com meu namorado, e daí comecei aquela vida pacata, aquela vida de quem vai pra academia às 2 da tarde, o que no começo tava ótimo, mas depois eu comecei a perceber que só tinha eu nesse ritmo. As minhas amigas não podiam, né, se eu fosse pra Paris, eu ia direto, eu fui acho que uma vez por mês quase pra Paris, depois que eu me mudei, né, logo no começo. Minhas amigas não podiam sair comigo, porque elas tinham uma vida mais 9 às 5, sabe? Então elas estavam trabalhando, eu podia viajar, mas eu queria viajar sozinha. Meu namorado tinha um emprego, né? Ele não tinha férias toda hora pra estar viajando comigo toda hora. Então, assim, eu comecei a ficar muito sozinha, muito solitária. E daí eu fiquei entediada e, assim, triste de não ter o que fazer e nem com quem fazer as coisas. Então eu tava nessa fase, uma fase meio deprê, assim, de, poxa, legal, mas assim, o que eu vou fazer sozinha? Surgiu esse rolê do mestrado, eu falei, poxa, uma ótima oportunidade deu aí, então, criar conteúdo, né, para o meu Instagram, que eu falo de mestrado, mas eu já tinha terminado o meu mestrado, então não tinha muito o que eu mostrar da rotina e tal, porque meu mestrado acabou, então não tinha muito o que mostrar. Criar conteúdo, aí eu vou aproveitar, eu faço o estágio do final, mostro o estágio, mostro a empresa, não sei o que, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aproveito e faço networking, vai que depois eu quero trabalhar em alguma coisa fixa, né, uma empresa fixa na França. Falei, por que não, né? Eu tinha uma grana guardada, esse mestrado que eu tô fazendo agora não é em alternância, o que era em alternância foi o que eu fiz antes, né, o que eu já tenho diploma. Esse agora, ele é numa modalidade que chama formação inicial, que é um mestrado bem parecido com o mestrado que a gente tem no Brasil. Você paga e você faz o mestrado e depois tem um estágio normal, obrigatório aí no final do semestre, normal. Ele é profissionalizante, mas ele é mais parecido com o que a gente tem no Brasil. Não é tão acadêmico não, mas é mais parecido. E daí eu falei, vou pagar, paguei, não foi barato esse mestrado. O mestrado na França, ele pode começar o valor aí a partir de 243 euros por ano. 243, tá? É o valor que começa em universidades públicas. A minha é uma universidade pública, mas eles aumentaram a taxa de inscrição para estudante estrangeiro. Já expliquei isso aqui num vídeo, se eu lembrar, eu vou deixar no card aqui em cima. E eles aumentaram a taxa, então eles estão no valor novo, que é 3.770 euros por ano.
Então eu paguei esse valor e comecei a fazer o mestrado e tal. E assim, como eu fui aceita sem saber que eu ia ser aceita, eu me desbandeirei pro Brasil, porque eu já tava com férias marcadas, eu ainda ia ficar um mês no Brasil, porque eu não tinha nada pra fazer. Eu falei, vou aproveitar que eu vou ver minha família, vou ficar mais tempo no Brasil, aí eu viajo, vou em dentista, faço tudo que brasileiro faz quando vai pro Brasil, né? Só que daí eu passei no mestrado, aceitei fazer o mestrado, mas faltando um mês de aula, sendo que, imagina, né? Faltar um mês de aula quando a aula começa em setembro e acaba em dezembro o semestre, você faltar um mês nesse meio aí, faltou muita aula. E quando eu voltei, tava de férias. Tipo, porque tem algumas férias aqui, né, no meio do semestre. Tava de férias, então eu fiquei, 6 semanas sem aula. Fiquei completamente desencontrada do rolê. E foi daí que eu percebi várias coisas sobre essa questão de fazer um mestrado quando eu não estava de fato implicada em fazer um mestrado. Eu percebi que as aulas eram ótimas, os assuntos eram ótimos, os professores eram muito bons, os colegas também super dedicados e tal, só que eu tava num outro ritmo de vida. Eu queria aprender tudo aquilo, eu queria estar nas aulas, eu queria respeitar os professores que estavam trazendo esse conhecimento ali, sempre quis, mas não era uma prioridade na minha vida. Então, assim, se eu tivesse um trabalho pra fazer aqui com vocês, né, o que eu faço mesmo nas redes, meu trabalho na minha empresa, se eu tivesse uma coisa desse tipo pra fazer, pra mim era muito mais importante que isso fosse feito, que isso funcionasse, que a minha empresa funcionasse, do que uma apresentação de grupo sobre empreendedorismo na faculdade. Pô, minha vida real é empreendedorismo, né? A apresentação da faculdade não é minha prioridade. E isso seria tudo bem se e somente se eu não estivesse fazendo uma apresentação de grupo na faculdade. Porque eu poderia conversar com os professores poderiam entender o meu lado, mas e os colegas que trabalharam por aquilo, que pra eles aquela apresentação é uma prioridade, né? E eu comecei a pensar muito sobre isso, eu fiz o meu melhor, assim, Claro que no semestre que eu fui pro Brasil, eu já contei pra vocês que não deu pra fazer. O meu melhor foi bem ruim, mas eu já contei essa história, se vocês quiserem, volta algumas casinhas. Mas no segundo semestre, eu dei o meu melhor de verdade, como se eu estivesse fazendo pela primeira vez na vida um mestrado. Entreguei tudo, tirei notas boas, tá? No mestrado, tirei notas boas com os grupos que eu participei, notas muito boas mesmo, porque assim, eu entreguei tudo. Mas eu entreguei tudo pensando assim, não vou continuar fazendo isso, porque não tem nada a ver com a minha realidade. Eu até pensei assim, talvez dava pra eu fazer um mestrado como aluno ouvinte. Eu sei que o meu pai uma vez fez um mestrado inteiro como aluno ouvinte no Brasil. E eu pesquisei se na França isso existia. E existe, dá pra fazer aluno ouvinte. Só que aqui, nas universidades daqui, primeiro é pago. Eu nem sabia que pra ser aluno ouvinte tinha que pagar, mas tem. E segundo que é só pra nível de graduação, aparentemente, aqui. E outra que você não pode pegar o curso inteiro como aluno ouvinte. Você pode pegar matérias soltas no nível de graduação. Aí não tem nada a ver também com o que eu tô buscando, sabe? Tipo assim, eu gostei muito das matérias do mestrado que eu tô fazendo. Ele é um mestrado mais difícil do que o que eu fiz em Paris. Porque em Paris, como eu falei, era um assunto que me interessava muito, que eu amava muito. Que eu amo, né? Que é o digital, que é marketing e tal. E esse daqui é gerenciamento estratégico de empresa. Então tinha muita coisa que eu não conhecia, como coisas importantes, como finanças, né, das empresas mesmo, aquela parte de investimento financeiro. Tudo isso aí eu não conhecia. Direito empresarial francês. Então, assim, é chato, é difícil. Pra mim, não é nada a ver com a minha área, mas é importante para o momento de vida que eu tô vivendo em termos de ter uma empresa na França e papapá. Só que não dava pra eu fazer isso agora, sabe? É só se eu tivesse podendo ser aluna ouvinte e aprender o conteúdo, mas não implicar os meus colegas na minha falta de prioridade ou na minha falta de priorizar esse assunto. E daí não rola, não tem como, infelizmente. E daí o diretor, eu conversei com ele queria muito me ajudar. Ele foi muito simpático, assim, me ajudar, tipo, porque eu faltei um mês no semestre passado, né? Mas ele viu que nesse semestre eu tava indo super bem. Tipo, ele pensou assim, acho que na cabeça dele ele pensou, não é que a menina é bagunçada, é só que ela já tava com essa coisa programada e tal, entendeu o meu lado super, e ele também era muito simpático. Acho que em Paris nem existe gente assim. Ele foi muito legal. E ele queria muito que eu fizesse as provas de recuperação do primeiro semestre, pra eu passar pro segundo ano. Mas eu não quero continuar pro segundo ano. Não sei se vocês daqui do YouTube estão sabendo, mas eu também engravidei esse ano, perdi a gravidez. Então, assim, eu vi que na minha vida hoje não tem nada a ver fazer um mestrado, sabe? Naquele momento que eu decidi fazer, tinha tudo a ver com o momento emocional que eu tava passando, com
as minhas ideias pro trabalho. Com tudo, tinha a ver na época. Eu não me arrependo de ter me colocado nesse lugar, mas teve coisas que eu não calculei quando eu decidi fazer o mestrado, sabe? Que não era só eu, que não era uma coisa que implicava só a mim, implicava também os meus colegas, e não era justo com eles colocar eles nessa situação de que tá fazendo grupo com uma pessoa que não leva aquilo como prioridade. Então, eu dei o meu máximo nesse segundo semestre, porque eu entendi isso, mas eu não vou fazer isso de novo, sacou? Não faz sentido mesmo na minha vida agora. Então, o diretor foi muito legal, me ofereceu pra eu fazer as provas e tal, mas não vai rolar pra mim, até também porque é um investimento aí de mais 3.770 pro ano que vem. Eu poderia negociar, porque eu moro na França já há bastante tempo, e essa faculdade especificamente tem uma cláusula de que quando você já declarou imposto na França por mais de 2 anos seguidos, você pode pedir pra pagar o valor de estudante europeu. E eu já declarei, né, imposto aqui. Então eu poderia talvez fazer essa tentativa, mas eu não vou fazer, seria outra dor de cabeça pra estar nesse lugar de novo e não faz sentido mais pra mim. Mas eu tô aproveitando esse fim aí do semestre. O professor, o diretor também, ele tinha me proposto que eu usasse a minha própria empresa como o trabalho de conclusão, né? Que eu não fizesse o estágio, mas que eu só demonstrasse que eu trabalho, que eu tenho uma empresa própria e tal. Mas eu não quis, eu quis fazer o estágio na empresa francesa. Tá sendo muito loucura. Essa hora, sabe que horas são? 15 pra meia-noite. E eu hoje não parei. Fui andando pra empresa que eu tô fazendo o desafio 75 Hard. Aí lá na empresa, passei o dia na empresa de 9h30 a 17h30. 17h30 voltei andando pra casa. Cheguei em casa, fiz comida pra mim e pra Gigi, porque ele passou essa semana, hoje é quinta-feira, né? Ele passou essa semana inteira e a semana passada inteira cozinhando pra gente todos os dias, porque eu tava trabalhando, fazendo live pra minha empresa, porque eu ainda tava chegando em casa e fazendo 2 lives, e aí fazendo mentoria, e aí fazendo terapia. Gente, tá uma loucura. Mas eu tô falando isso aqui com vocês e é legal porque eu tô conseguindo pensar de que eu tô melhor. Tipo, eu tô nessa loucura, eu tô cansadíssima, meu olho chega a tá ardendo aqui. Mas eu tô melhor psicologicamente do que eu tava antes de eu começar a fazer esse mestrado, sabe? E que bom que eu fiz o mestrado, que bom que eu fui, que eu conheci essas pessoas, que eu criei conteúdo, que eu tô fazendo esse estágio, que eu tô cansada hoje, que minha empresa tá funcionando, dando certo, muita gente tá sendo aceita no mestrado, muita gente vai vir, muita gente já veio, e eu tô muito feliz de ter tomado essa decisão, de ter feito isso, mas eu também sei que é o momento na minha vida de não fazer de novo, de parar aqui. E graças a Deus que eu tô bem, psicologicamente, né? Porque realmente eu tava num lugar muito ruim nessa época que eu tava sozinha. E é doido porque eu ficava pensando assim também, que muita gente queria estar ali onde eu estava, né? De não ter nenhum vínculo com nenhuma escola, com nenhum trabalho, com nada, poder trabalhar onde quiser, tá sempre livre, ter um dinheiro guardado, que era o que eu tinha e tal, e poder viajar, e poder fazer o que quisesse, mas eu não tava feliz naquele lugar. Eu queria ser mais como os outros, sabe? Eu queria ter uma organização um pouco mais parecida com a das outras pessoas, e agora eu tenho, e eu tô feliz de ter. Deu certo, né? Só que assim, muitas vezes ao longo desse momento, enquanto eu tava fazendo mestrado, e agora com essa loucura do estágio também, que é pior ainda do que o mestrado, porque são horários muito bem definidos e tal. Muitas vezes eu fiquei me perguntando assim, por que eu tô fazendo isso, cara? Eu podia estar em casa, só trabalhando na minha empresa, que é o que paga minhas contas de fato, né? O estágio, o dinheiro que eu recebo lá não é quase nada comparado com o que eu realmente movimento em termos financeiros com a minha própria empresa. Então assim, eu fico pensando, devia estar em casa, indo pra academia às 2h. Mas falando isso pra vocês, eu sei porque eu tomei cada decisão que eu tomei e fez sentido, e faz sentido, porque eu tô bem. Então, tô com o nariz entupido, não tô com vontade de chorar não, mas assim, foi legal falar sobre isso. Eu não vou continuar no mestrado, eu realmente desisto aqui. Inclusive, se eu tivesse feito de propósito, entrar no mestrado uma hora dessa do campeonato, eu teria entrado no M2, né? Porque eu já tenho mestrado na França. Eu teria entrado no M2, eu pegaria pelo menos um diploma, se bem que como eu perdi o primeiro semestre, nem um diploma eu pegaria. Mas aí pelo menos eu faria o esforço de fazer a prova de recuperação pra pegar o diploma, pra ter 2 diplomas de mestrado. Mas eu não sei se isso influencia em nada, eu ter 2 diplomas de mestrado aqui na França, porque, como eu falei, eu trabalho na minha própria empresa. Talvez, eventualmente, eu queira trabalhar numa empresa outra. Como eu tô fazendo o estágio agora, né? Talvez eu tenha pensado um pouco sobre isso, talvez eu faça outro vídeo sobre isso. Mas eu acho que o que eu quero fazer mesmo é o que eu já estudei no meu primeiro mestrado, então não seria nada a ver eu ter outro mestrado só pra dizer que tem 2 mestrados, nada a ver também, né? Então é isso, desisti do mestrado, vou jogar minha toalha aqui e tenho 0 problema com desistência, etc. Acabou, fez o que tinha que fazer na minha vida esse mestrado, completou o seu ciclo na minha existência, me trouxe felicidade
que é o que eu buscava quando eu comecei. Eu buscava tantas outras coisas, mas eu acho que o mais importante é que me deixou bem. E eu tô bem hoje, e eu fiz o que eu queria fazer, e tô num lugar feliz. Então, eu acho que o propósito desse mestrado na minha vida foi cumprido. Independente do que eu planejava. Foi cumprido o propósito e eu tô bem, eu tô feliz. E é isso, vamos ver qual vai ser a próxima aventura que vai surgir aí quando esse estágio acabar, que acaba dia 31 de agosto. Eu quase fiz esse vídeo aqui falando sobre como foi o meu primeiro mês no estágio, que já completou um mês. Mas como eu tava em meio período, no mês de março inteiro, e a gente ainda tá no meio de abril, eu vou esperar abril acabar pra eu ter feito um mês de 9h30 às 5h30, e aí eu conto pra vocês como é que tá sendo. Vou ter que organizar um pouco meus pensamentos sobre isso, porque tá sendo um pouco caótico, mas eu quero muito voltar aqui pra contar pra vocês como foi também esse estágio no mestrado que eu tô fazendo agora. É isso, um beijo pra vocês, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e me segue em todas as minhas redes que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.